Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Momento de glória hoje. Estou gravando durante o dia, normalmente eu gravo à noite, mas eu acordei ouvindo esse versículo e eu preciso compartilhar isso com vocês, que é algo que está queimando no meu coração. Então, espero que o Senhor fale com você assim como falou comigo também. Momento de glória hoje, momento de glória especial no início da semana, hoje é segunda-feira. Estamos aqui para adorar, glorificar e exaltar ao Senhor. Pega a tua Bíblia para que você possa compartilhar aqui da palavra do Senhor junto comigo, ler e fazer a menção das Escrituras. Amém? Aqui, livro de 1 aos Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 28, versículo 58, perdão. E diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E vamos nos ater aqui apenas a parte A do versículo que diz assim: portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Existe uma tradução que está escrito também: sedes constantes na obra do Senhor. Este abundante também quer dizer constante. E por que essa palavra queimou muito ao meu coração? Eu já compartilhei com vocês que a gente está vindo de um congresso na minha igreja, eu sou do Círculo de Oração, e é muito comum estarmos em congresso, né? É como se fosse um culto para você que não conhece como que é a denominação que eu congrego, né? Que é a Assembleia de Deus. É um culto que nós fazemos em gratidão, né? Um culto de gratidão, um culto de ação de graças ao Senhor por mais um ano daquele grupo. E é uma bênção, é maravilhoso, né? Nós vamos ali dar o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor. O Senhor muitas vezes nos renova, nos reveste, e é sempre muito maravilhoso. Mas aonde eu quero chegar com esta palavra? Eu vou começar contando, eu sempre compartilho com vocês uma parte do meu testemunho, e eu quero começar falando desse testemunho. Os irmãos sabem que em alguns anos atrás, antes de eu ter os meus filhos, eu era líder de um grupo de evangelismo, e esse grupo ele viajava muito e fazíamos evangelismos em outras cidades, em outros estados. Parte do meu grupo foi para outros países também. Eu não estava por conta de trabalhar, né, de um emprego fixo, de um trabalho fixo, mas enfim, muitos foram para outros países, para a Rússia, para o Haiti, e maravilhoso. E uma vez ao ano, nós fazíamos um trabalho muito característico de carnaval, que nós viajávamos na sexta-feira e retornávamos na quarta-feira de cinzas, e às vezes estendíamos aí durante toda a semana, ficávamos uma semana viajando. E esse trabalho, ele era custeado grande parte pela igreja, e em algumas situações nós também contribuíamos financeiramente. E era maravilhoso, almas eram ganhas, vidas eram salvas. E eu me recordo que muitas vezes, quando nós voltávamos de viagem, muitos daqueles que estavam comigo na trincheira, ali, pregando o evangelho, dormindo em escola, dormindo no chão, passando, né, muitos problemas, muitos perrengues, né, literalmente, simplesmente não iam mais à igreja. E isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu falava: Senhor, semana passada tal pessoa estava comigo ali, e bora e vamos, porque Jesus é maravilhoso, e depois a pessoa simplesmente não vai mais ao culto. E eu comecei a ficar muito criteriosa nessa questão de quem poderia viajar. Eu me recordo que a última viagem tinha até uma lista, sabe a lista dos convocados da seleção? Era mais ou menos assim, uma lista que as pessoas tinham de quem vai viajar, que era, né, a liderança geral, né, de toda a igreja que estava à frente desse trabalho, soltava uma lista de quem podia viajar e quem não podia. E eu me recordo que alguns nomes que estavam na lista de aprovados ou convocados eram pessoas que quase não iam à igreja, que não tinham nenhuma assiduidade aos cultos, e mesmo assim estavam na lista da viagem. E eu, certa feita, questionei a liderança e falei: por quê, né? Eu era líder apenas de evangelismo, tinha uma liderança acima de mim. E eu falei: mas eu não entendi por que tal pessoa foi convocada, né? Sendo que essa pessoa não vai aos cultos, não vai aos evangelismos regionais, e agora na viagem, ela: não, Van, você tem que entender que a gente tem que ajudar, que essa pessoa, ela é muito usada pelo Senhor. E eu falei: sim,
Mas ela não vai à igreja, ela não vai aos cultos, ela não congrega, ela não toma ceia. Como assim ela é muito usada pelo Senhor? Enfim, eu era criticada como se eu estivesse abandonando alguém na missão. E interessante que essas mesmas pessoas que eram convocadas por amizade não estão na igreja hoje. E eu, infelizmente, compartilho com vocês que grande parte do grupo não está na igreja hoje. E isso não acontecia só nas viagens. Acontece, por exemplo, hoje em igrejas que tem, assim como a minha, congressos, irmãs, irmãos, que não vão aos cultos, que não congregam, que não vão numa escola dominical, mas na festa estão lá. E eu fico pensando, qual é o sentido? Van, você tem que amar, eu amo. Van, você tem que apoiar, eu apoio. Mas tudo isso começa de baixo. Não adianta eu participar do culto de ação de graça. Não adianta eu participar da festividade e não ir na igreja a semana toda, o mês todo e nem o ano todo. Eu fico olhando que tem pessoas que eu falo, quem é? Tem crente, irmão, que é crente home office. Sabe o que é o crente home office? Só vai na empresa no dia da festa. Só vai para a igreja no dia do congresso. Mas o ano inteiro tá em casa. Você é crente home office? Porque tem crente que é crente home office. Por quê? O que é home office? Trabalho em casa. Trabalho de casa. Tem crente que só tá em casa. E só vai para a igreja no culto de festa. Só vai para a igreja, às vezes, na Santa Ceia. Mas nem ceia toma. Mas no dia da festa tá lá com a roupinha bonitinha dando glória. E eu ainda tô errada em achar que aquilo é absurdo. Como se eu não amasse aquela vida. Amar é cuidar. Amar é corrigir. Amar é falar assim, minha irmã, olha, não é só na festa, é o culto todo, o ano todo, na ceia, na escola bíblica dominical, no culto de quarta, no culto de sexta, no culto da consagração. É o ano todo. Eu não sirvo a Deus só na festa. Assim como o grupo a qual eu era líder antes, eu não sirvo a Deus só na viagem. Eu me recordo que eu já estava grávida do Benjamin, eu já contei isso para vocês, o grande milagre que é a minha maternidade, que eu era estéril, e nós íamos para Salvador. E eu estava com a passagem comprada, emitido o bilhete do avião no meu nome, era só fazer o check-in eletrônico, a minha mala pronta, eu tinha uma consulta com a minha obstetra. E como eu estava grávida, eu precisava de uma autorização da minha obstetra para que eu pudesse embarcar. E minha mãe, se eu não estou enganada, teve um sonho, uma visão que eu não viajava. Eu falei, imagina, mãe, a minha mala está pronta, o meu bilhete está emitido, o meu e do meu esposo, vou para Bahia sim. Era uma missão que eu queria muito ir, eu não conhecia a Bahia. Olha só o crente. Falei, eu quero muito ir nessa missão, eu vou ganhar alma, isso aqui é o inferno, grávida. E aí eu fui à médica e eu falei, olha, né, tudo bem, como é que tá? E ela falou, você não tá muito bem, né? Eu falei, não, eu lembro que era uma quinta-feira, e a gente ia viajar acho que na sexta-noite. Eu falei, não, mas eu tô com a passagem comprada para Salvador, eu vou viajar, tô na missão, sou crente, sou líder. Ela falou, não, Vanessa, você não vai viajar. Eu falei, como assim? Doutora Patrícia Bretes. Como assim eu não vou viajar? Não, você não vai viajar. Você tá numa gravidez de risco, eu vou te internar, porque você não está bem, a sua glicose está alterada, o neném isso, aquilo foi me desmoronando, irmãos, porque eu estava tudo certo. A viagem, tudo certo, glória a Jesus, e eu ali, Senhor, tô indo fazer a tua obra, o Senhor me guarda, e eu falei, imagina, o Senhor me guarda no avião, me guarda, imagina. E ela disse, Vanessa, você não vai. Você pode até não ficar internada, porque eu não, mas eu não te dou autorização como sua médica para você viajar. E aí eu lembro que eu fiquei assim, triste, abalada. Eu falei, tudo bem. Liguei pro meu marido. Eu falei, olha, a doutora Patrícia não autorizou que eu viaje, mas se você quiser ir. Eu acho que ele queria ir, irmãos. Mas ele ficou constrangido, ele falou, não vou também, né? Enfim, avisamos a liderança, aos pastores. Olha, né, a nossa passagem pode ser repassada para outra pessoa. Enfim, toda a questão. Porque eu não vou viajar.
E eu lembro que eu ficava vendo as postagens do pessoal. Irmãos, foi incrível aquela viagem. Vidas se renderam ao Senhor no Pelourinho. Pessoas ali de tantas outras religiões se renderam a Jesus, aceitaram a Cristo. E eu, meu Deus, como eu queria estar lá. Eu lembro que eles postaram fotos do elevador Lacerda, foram no Morro São Paulo. Porque após o evangelismo, acabava sendo uma viagem que o pessoal curtia. Eu lembro que era um grupo grande que foi para Salvador e eu ali no hospital internada. E naquele momento, o Senhor usou uma irmã no hospital para falar comigo. Que eu tinha orado a Deus 22 anos para ser mãe. E agora? Era o momento da maternidade. Eu me recordo que os meus líderes voltaram da viagem, eu chamei a liderança da igreja e falei, eu estou entregando o meu cargo. E eles falaram, Van, como assim? Não, depois que você tiver... Eu estava grávida do Benjamin, depois que você tiver o neném, você volta. Eu falei, não. Agora é o tempo de eu viver a maternidade. Isso tem 10 anos. O Benjamin faz 10 anos, semana que vem. E eu nunca mais voltei para o evangelismo que eu tinha de rua, evangelismo de viagens. Hoje o Senhor trabalha na minha vida de outra forma. Talvez um dia eu volte a viajar, mas neste momento eu já não faço mais viagens. E eu sou mãe, não apenas do Benjamin, mas da Deborah também. E eu estou vivendo outro momento na minha vida. Mas, irmãos, o que eu quero dizer? Sede firmes e constantes no Senhor. Eu já falei, quanto tempo você não vai para a igreja? Irmãos, tem gente que uma hora tá pegando fogo, saindo unção, labareda, no outro dia tá assim. No congresso, eita glória, aleluia. Depois tá assim. Acabou o congresso, o meu congresso acaba hoje. Semana que vem tô cansada, tudo bem. Aí eu penso, uma semana, né? Tudo bem. Uma semana, tudo bem, pode descansar. 15 dias, tá cansada ainda, amada? Um mês, não descansou? 2 meses, como assim? 3 meses, eita! Irmãos, eu e você não devemos ser motivados por datas comemorativas. Firmes e constantes no Senhor. O apóstolo Paulo dá o conselho. Interessante que o título desta palavra, a epígrafe, é os vivos serão transformados. O apóstolo Paulo está falando do nosso corpo corruptível, que será transformado num corpo incorruptível. Isto quando nós formos arrebatados, ou quando nós morrermos, e o Senhor nos ressuscitar nesse corpo transformado, que vai ser essa Vanessa transformada. Mas enquanto eu estou aqui, Vanessa, irmã, irmão, sede firmes, inabaláveis e constantes no Senhor. Vá para a igreja. Vã, eu estou indo para o congresso. E no culto de quarta? E no culto de sexta? Eu também preciso mais ir no culto de sexta. E no culto da Santa Ceia? E no domingo de manhã na escola dominical? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai porque tá cansada, tá cansado, tá arrasado, tá isso, tá aquilo. Mas na festividade, glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Não, minha irmã, meu irmão. É ser constante. Você entendeu? Constante. Constante, meu irmão. Constante, minha irmã. O meu grupo, que ia por causa da viagem, hoje, 90% tá desviado. Uma vez, eu estou encerrando, hoje minha palavra é rápida. Uma vez eu estava fazendo um curso, né? Eu fiz já muitos cursos na igreja, e era a formatura desse curso. E o meu líder, na época, falou assim, Van, você nunca se desviou? Eu falei, não. Ele, você nunca desviou? Eu falei, não. E ele ficou assim me olhando, achando absurdo. Hoje esse meu líder mora até no Canadá. Eu falei assim, então, eu já fiquei morta na igreja muitas vezes. Porque a gente tá triste, meu irmão, a gente se abala, a gente fica... Agora, para onde irei eu se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu tô morta dentro da igreja do que um pouquinho viva fora dela. Aí eu falei, não, meu irmão, eu nunca saí da presença do Senhor. Ainda que eu estivesse arrasada, desiludida, traída, acabada, com raiva, porque eu sou um ser humano, mas lá dentro. Como diz a minha mãe, se alguém me jogar, eu volto.
Então, eu acho que até hoje ele pensa na minha resposta, porque é muito comum as pessoas, uma hora tá na igreja, uma hora não tá, uma hora tá na igreja, uma hora não tá, uma hora quer servir a Deus, outra hora não quer, uma hora quer ferver, uma hora não quer, uma hora quer ir pra festa, outra hora quer ir pro culto. Tá precisando de uma coisinha, vai buscar a palavra. Deus operou, não precisa buscar a palavra mais. E eu não penso assim, meus irmãos. Para mim, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Ah, você é chata, você. Tudo bem, pode ser todas essas coisas aí que eu sou mesmo. Mas, meus irmãos, se eu tiver morto, eu morro dentro da igreja. Você tá entendendo? Não dá, irmãos. O que eu vou fazer da minha vida se não for servir a Deus? Para onde eu vou se eu não estiver com Jesus? Para onde? O que eu vou fazer da minha vida se não for Cristo? Sede firmes e constantes no Senhor. Permaneçam inabaláveis. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, meu irmão, minha irmã. Outro dia eu já falei isso pra vocês. Eu não tô com vontade de ir pra igreja, vai sem vontade. Vontade eu tenho de tomar sorvete. Vontade eu tenho vontade de comer um bolo de brigadeiro com muito açúcar, depois ter que tomar insulina. Vontade eu tenho de tomar uma Coca-Cola gelada. Pra igreja eu não preciso ter vontade. Eu tenho necessidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou pra igreja sem vontade. E você? Vá pra igreja sem vontade. Não importa. Mas eu tenho que prestar um culto ao Senhor. Exato. Mas eu tenho que preparar meu altar. Exato, tudo isso. Mas mesmo que você não tenha vontade. Fala, perna, bora. Perna, bora. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? E não é só na festividade. Não é só na viagem de evangelismo que é legal, que é o rolê. Não. É sempre. Você vai a semana inteira na igreja? Quase. Porque o meu primeiro ministério é a minha família. O meu primeiro ministério é a minha família. Mas eu vou muitas vezes porque eu preciso. Eu preciso, igreja. Eu preciso do Senhor. Mas eu não posso buscar o Senhor na minha casa? Claro que pode. Crente home office. Só que eu, Vanessa, também trabalho de home office. Até eu tenho que fazer um presencial de vez em quando. Entendeu? Entendeu, crente home office? Tem que fazer um presencial, viu, minha irmã? Tem que fazer o presencial, viu, meu irmão? Porque senão não dá, senão o patrão não sabe nem quem é você mais. Eu chego lá no presencial e meu patrão fala, quem é você? Já pensou o dia no presencial na igreja? O pastor fala, é visitante? Por que não vai pro culto? Nunca vai pro culto. Tô te esperando, inclusive, na escola dominical, minha irmã. Meu irmão não é da minha sala, mas eu tô te esperando também na escola bíblica dominical. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Palavrinha da tarde rápida. O Senhor falar comigo que eu já acordei. Irmãos, eu acordei com esse versículo sobrenatural, né? Você já acordou assim com o versículo? Eu acordo com o versículo na minha cabeça, o Senhor falando. Foi incrível. Sede constante, sede constante. Eu falei, Jesus, eu preciso compartilhar isso com as minhas irmãs. Deus te abençoe, te guarde, te sustente. Sede constante no Senhor, em nome de Jesus. Tchau, tchau.